Fala aí, galera. Aqui quem fala com vocês é o Vitor. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, seja no caminho do trabalho, no intervalo da aula ou durante aquela caminhada. Não é mesmo, Jamile? Isso mesmo, Vitor. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Jamile. Valeu demais por nos acompanhar. A gente prepara cada episódio com muito carinho. E hoje o papo tá mais que especial, viu? Vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar: a inteligência artificial na contabilidade. Isso mesmo, Jean. Vamos entender o que tem de bom e o que pode ser um problema quando o assunto é inteligência artificial no dia a dia dos contadores. Será que essa tecnologia veio para ajudar ou para atrapalhar? E para esse bate-papo, vamos receber um convidado muito especial, o professor e contador Abimael da Cruz. Ele vai ajudar a gente a entender como a inteligência artificial está transformando ou complicando a vida dos profissionais da contabilidade. E vai ser muito bom. E além da entrevista, a gente também vai trazer notícias quentinhas e resenhas sobre o tema, para você ficar por dentro do que está rolando nesse universo. E para fechar com chave de ouro, no nosso quadro especial, nós vamos fazer uma entrevista inusitada. Adivinha com quem, Jean? Com quem? Com uma inteligência artificial. Isso mesmo. Prepare-se para descobrir como ela enxerga o mundo da contabilidade. Ah, sim. E só para situar vocês, no episódio passado, o grupo anterior discutiu um tema super interessante: inovação, repetição, novas roupagens, velhos problemas na contabilidade. Eles falaram sobre quais práticas da contabilidade continuam valendo, o que nunca vai mudar. E também sobre contabilidade pública, fraudes e crimes. Um papo importantíssimo. Então, se você perdeu, fica a dica. Depois desse episódio aqui, vai lá e dá uma conferida também. Então se ajeita aí, aumenta o volume e vem com a gente, porque o episódio de hoje está recheado de informação, curiosidades e aquele bate-papo leve que você já conhece. Ah, e se você curtiu o episódio, não esquece de compartilhar com os amigos. Bora começar? Bora! Hoje vamos conversar sobre a IA na contabilidade pra analisar. Tem coisas boas, tem coisas pra pensar, mas com essa equipe ninguém vai se enganar. Rodrigo, Eric, Gabriel e Gustavo, Jamile, Levi, Priscila, Kitine, Bravo, Rafael, Saulo e Vitor, todo mundo na missão. E o professor Guilherme com a sua orientação. Então não tem e vem se informar. Contabilidade IA, bora debater e estudar. Então vamos direto pro que tá bombando por aí. A IA está nas manchetes, nos escritórios e, claro, aqui no nosso podcast também. Bora conferir as notícias mais quentes sobre esse assunto. Então, bora para a primeira notícia. Olha, presta atenção. Fraude contábil, gigante da IA enfrenta acusações. Vamos lá, minha gente. A gente fala bastante sobre os avanços da inteligência artificial, mas nem tudo são flores. Presta atenção nessa notícia. Uma gigante no setor de inteligência artificial, a Supermicro Computer, conhecida como SMCI, está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O motivo? A suspeita é de que a empresa manipulou seus balanços contábeis para parecer que estava com resultados melhores do que realmente tinham. Meus amigos, até no mundo da inteligência artificial tem muita gente querendo dar aquele jeitinho. E não é brincadeira, hein? A investigação surgiu depois de denúncias de um ex-funcionário que afirmou que a empresa estaria antecipando receitas e até fazendo negócios com empresas ligadas a famílias do CEO, o que levanta um baita sinal de alerta. E o mais curioso é que, mesmo com a investigação rolando, as ações da empresa dispararam mais de 12% no dia que a notícia saiu, mas logo depois começaram a cair de novo. Essa história está bem contraditória. Mas para quem quiser saber mais sobre essa notícia e entender melhor esse caso, a notícia completa está no Portal Contábeis e nós iremos deixar o link na descrição do episódio para vocês. E não acaba por aí, pessoal. A gente segue com mais notícias quentes sobre como a inteligência artificial está mudando o jogo em várias áreas. E a contabilidade não fica por fora dessa revolução. Exatamente, Vitor. A IA está revolucionando várias áreas e na contabilidade não é diferente.
Com mais de 500 mil de profissionais no Brasil, os contadores estão atentos a estas transformações. E o mais interessante é que, em vez de enxergar a tecnologia como uma ameaça, muitos estão aproveitando a oportunidade de se especializar e agregar ainda mais valor ao trabalho, não é mesmo? Claro, sem dúvida. E o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior, reforçou isso recentemente. Ele destacou que as ferramentas de IA têm sido cada vez mais usadas para automatizar tarefas repetitivas e melhorar a precisão das análises. Mas é claro que não é só facilidade, né? Ele também chamou atenção para alguns desafios importantes, como segurança, privacidade dos dados e possíveis distorções nos modelos. Com certeza, esses pontos precisam ser debatidos. E por falar nisso, os profissionais da área vão ter uma grande oportunidade de discutir esses temas no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. O evento acontece de 8 a 11 de setembro, lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então, se você quer se aprofundar mais no assunto, não pode perder. A matéria completa está no site da revista Veja. O link vai estar na descrição. Rapaz, até empresa de inteligência artificial está se metendo em fraude contábil. Parece que nem a tecnologia livra a gente de certas velhas práticas, né? Enquanto isso, os contadores aqui no Brasil já estão se preparando para lidar com esses desafios. A IA pode ajudar muito, mas tem que usar com cuidado. Ética e preparo continuam sendo fundamentais. Pois é, nem tudo que brilha no mundo da inteligência artificial é ouro, mas também tem muita gente séria estudando esses impactos. Deu para entender com as notícias que a inteligência artificial está afetando a realidade. Mas para tornar completo seu entendimento sobre essa temática, iremos te mostrar o que 2 artigos científicos dizem sobre isso. Mas calma aí, a gente sabe que nem sempre dá tempo ou vontade de encarar artigos acadêmicos cheios de termos técnicos, né? Por isso, a nossa equipe leu, estudou e resumiu tudo para você. A partir de agora, você vai ouvir resumos claros, diretos e fáceis de entender, com os principais pontos dos artigos, o que eles trazem de novidade e como isso pode impactar o dia a dia da contabilidade. Então prepara o café e vem com a gente, porque agora é hora da resenha. O artigo Reflexão sobre o uso de inteligência artificial na contabilidade gerencial, oportunidades, riscos e desafios, escrito por Marcelo Henrique de Araújo e Edgar Comacchione, começa fazendo uma comparação do desenvolvimento da tecnologia da informação com a própria evolução da eficiência do profissional contábil, bem como com as mudanças que foram provocadas por esses avanços, sobretudo na área da contabilidade gerencial. O texto aponta as formas que a IA tem colaborado na automação de tarefas, especialmente sobre aquelas consideradas repetitivas, otimizando o tempo e trabalho do profissional contábil. Esse artigo não se limita a falar das inovações da inteligência artificial nos escritórios. Ele também reflete os potenciais riscos e desafios diretamente ligados à integração da IA na contabilidade gerencial. Pois é. Para nós, o destaque desse artigo está nas reflexões sobre as oportunidades, desafios e riscos da utilização em larga escala da IA. Deixando um pouco de lado as oportunidades, vamos abordar agora os principais riscos e desafios. A necessidade de treinamento adequado é um desafio importante. Afinal, para utilizar ferramentas de inteligência artificial em suas melhores capacidades, é fundamental uma boa capacidade de interpretação de dados por parte do contador. O texto ressalta também que ainda são necessárias mais pesquisas sobre uma boa interpretação da IA, assim como as necessidades do mundo contábil. Os profissionais que se utilizarem das IAs precisam ficar atentos com possíveis manipulações de resultados. A preocupação com os dilemas éticos também foi apontada pelo presidente do Conselho, Aécio Prado. Esse tema, com certeza, será um dos focos do próximo Congresso Brasileiro de Contabilidade. Por fim, o artigo ainda aponta uma necessidade de atenção para tratar a segurança e a privacidade dos dados. Por natureza, a contabilidade trata dados extremamente sensíveis e vulneráveis das empresas.
algo que exige muita descrição do profissional. Qualquer IA que seja utilizada nos escritórios deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, fica aqui essa indicação de artigo para você que, como nós, gosta de se aprofundar nos temas ligados à inteligência artificial, aplicados no âmbito da contabilidade. O artigo Contabilidade 4.0, os desafios para profissionais contábeis, escrito por Adriane de Camargo, Gabriele Montani, Edilson do Prado e José Marcelino, mergulha na realidade de um setor que precisa se adaptar a um ritmo acelerado de transformação tecnológica. A principal reflexão que o artigo propõe gira em torno dos desafios enfrentados por quem atua na contabilidade, diante da chegada de tecnologias como inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem e sistemas automatizados. Esses avanços colocaram em xeque o próprio papel do contador. Essa nova realidade traz consigo um peso. O contador precisa aprender o que muitas vezes não foi ensinado na faculdade. A formação acadêmica ainda está defasada em relação às exigências do mercado. O artigo destaca que faltam conteúdos sobre sistemas de informação, análise de dados e inovação digital. Muitos profissionais se veem obrigados a buscar esse conhecimento por conta própria, fora do ambiente universitário. Outro ponto sensível abordado é a necessidade de mudança também nas organizações. Não basta o profissional se adaptar. Empresas e escritórios contábeis precisam abrir espaço para essas novas ferramentas, investir em sistemas, treinar suas equipes e revisar processos internos. O artigo também fala sobre a importância de o contador assumir um papel mais ativo e estratégico nas empresas. Hoje, espera-se que ele ajude nas decisões, ofereça diagnósticos rápidos e seguros e vá além dos números. Isso exige habilidades humanas que vão desde o raciocínio analítico até uma boa comunicação. É um novo perfil profissional que está se formando, o chamado Contador 2.0, mais conectado, versátil e pronto para atuar lado a lado com a tecnologia. Esses dois artigos mostram bem que a inteligência artificial não é só uma ferramenta moderna, né? Ela está mudando o jeito de ser contador mesmo. Total! Um lado mostra os riscos, os cuidados com ética e segurança, e o outro já puxa para o futuro, cobrando um contador mais estratégico, mais preparado. Ou seja, não basta saber de inteligência artificial, tem que entender o impacto, se atualizar, acima de tudo, continuar pensando como profissional. É exatamente, Vitor. A tecnologia pode até acelerar o trabalho, mas quem dá o rumo ainda somos nós. Mas antes da gente seguir com o nosso episódio, queremos fazer um agradecimento super especial. Hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa o contador e professor Abimael da Cruz. Ele é doutor em educação, mestre em ciências sociais e tem uma baita experiência na área contábil e administrativa. Além de ser professor há mais de 20 anos, também atua como auditor, perito e empresário contábil. Um convidado que entende e muito de contabilidade, gestão e educação. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente nesse bate-papo tão importante. É uma alegria ter alguém com tanto conhecimento e experiência para enriquecer essa conversa sobre inteligência artificial na contabilidade. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E, claro, para a gente iniciar as perguntas, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte: no seu dia a dia como contador e profissional da educação, que tipo de desafio o senhor tem enfrentado com a chegada da inteligência artificial no escritório? Os desafios são muitos. O primeiro desafio fica do lado do contador, do meu lado, em ter que me atualizar, porque a cada dia chegam novas informações, novas formas de operar e a gente precisa estar de olho para saber fazer o que a gente já faz, inserindo aí as novas tecnologias, novas parametrizações, porque essas tecnologias precisam ser parametrizadas de acordo com os objetivos da informação contábil. Então, nós trabalhamos com informação contábil. É uma linguagem.
E essa linguagem, ela se adaptou de tal forma às tecnologias digitais que ela se modificou. É imprescindível hoje você trabalhar com essas novas tecnologias para que você atenda, vamos dizer assim, as demandas de mercado. Então você precisa se atualizar o tempo todo. Pronto. Então a IA já está ajudando muita gente a tomar decisões financeiras e contábeis. Mas, professor, será que dá para confiar totalmente nela ou o bom senso humano ainda tem que ser o filtro final? O bom senso é uma questão muito interessante e precisa ser utilizada. O bom senso, na verdade, está relacionado à crítica, ao senso crítico que nós precisamos desenvolver, nós professores precisamos desenvolver e nós alunos também precisamos desenvolver o senso crítico. A IA, ela vai juntar diversas informações, diversos dados de acordo com o que alguém escreveu ou que alguém disponibiliza para ela. Então, ela vai agir friamente, sem muitas vezes exercer o senso crítico, o saber crítico ou saber compreender o todo, ou às vezes as partes. Extrapolar isso nem sempre será feito pela IA. Então a IA vai partir de determinados preceitos, de determinados parâmetros estabelecidos por alguém, mas você precisa ir além. O homem tem uma coisa que a IA não tem, que é o sentimento. O homem tem sentimento, o homem tem emoções, o homem tem o jeito dele olhar e equilibrar o tanto que você pode dizer e o tanto que você não pode dizer. Então existe um limite aí. E este limite que a máquina não consegue fazer é onde nós entramos. A máquina, geralmente, ela é utilizada para a padronização, padronizar as coisas. Mas nós temos algo que não pode, nem deve ser padronizado, que é a criatividade, que são as emoções que nós temos, o entusiasmo de fazer as coisas. Então tem muita coisa que é humana e não própria da máquina. Então, enquanto nós tivermos isso, a máquina ela não vai sobrepor a questão humana. Muito bom. O professor, tem profissionais ainda da contabilidade que ainda torcem o nariz, assim dizendo, para a inteligência artificial? Claro que tem. Você tem profissionais de todo tipo dentro da classe de ciências contábeis, de administração. A gente tem uma escritora, Prensky, que ela vai estudar, vamos dizer assim, as pessoas de acordo com a sua origem ou a sua vivência com as informações digitais ou com as tecnologias. Nós vamos encontrar pessoas que nasceram antes da internet, pessoas que nunca vivenciaram as novas tecnologias. Até hoje vocês encontram em partes do mundo pessoas que não têm acesso às tecnologias, ou pela questão da pobreza, ou por questão de morar em lugares que não têm acesso a isso. Então, não é todo mundo que tem acesso às tecnologias e àquilo que ela pode fazer e não tem este conhecimento. Do mesmo jeito que a inteligência artificial, tem muita gente que ainda não sabe o que ela é capaz de fazer, tem medo, e isso é natural, que as pessoas tenham medo daquilo que elas não conhecem. Na contabilidade, essa IA ela vai
contribuir muito. A gente não pode esquecer que a gente está diante de duas linguagens, a linguagem contábil e a linguagem digital. São duas linguagens que convergem de tal maneira que é impossível hoje você trabalhar sem as tecnologias digitais, porque elas simbiotizaram com a linguagem contábil. Então, hoje você pode ir em qualquer empresa ela usa os softwares e ela quer informação no momento que ela mais precisa. E esta urgência, esta oportunidade da informação só é possibilitada utilizando o meio eletrônico ou o meio digital e com todas as outras questões digitais envolvidas. Então existem realmente pessoas que estão em diversos níveis de conhecimento eletrônico e conhecimento digital, e aí eu vou dizer, vai ter aquelas pessoas que vão torcer a cara para a IA, vai ter aquelas pessoas que vão ter medo de que a IA tome o lugar delas. Efetivamente vai acontecer a perda de trabalho, de postos de trabalho, mas vai haver a criação de outros postos de trabalho relacionados aos conhecimentos que envolvem não só a IA, envolve também o conhecimento de máquina, o conhecimento de banco de dados, o Big Data, entre outras coisas que precisa, né, dentro desse universo que é o universo digital. Da inteligência artificial, ela vai ser cada vez mais crescente, ela vai ser cada vez mais empregada em mais coisas no processo produtivo, no processo do trabalho, e não vai ter como você trabalhar sem a ajuda dela. Só que isso vai nos levar a um caminho, e às vezes é um caminho sem volta, de que lá na frente a gente não vai saber fazer as coisas sem isso. E aí, se faltar energia elétrica, se der um pane no mundo e faltar tudo, faltar energia elétrica, você não tem sinal mais de internet, você não vai poder usar IA. Como é que as pessoas vão viver? Porque elas não criaram uma cultura de sobrevivência sem a internet, sem o computador e, consequentemente, sem a inteligência artificial. Então, isso é bom por um lado e ruim para o outro. Então, nós precisamos achar um meio termo. Ou a gente acha um meio termo, ou então nós vamos caminhar para uma situação em que de fragilidade. Isso seria uma situação de uma dependência muito grande, né? Exatamente. Então, eu acho que aí a gente entra numa questão em que a dependência nos fragiliza. Professor, foi interessante você falar em relação à inteligência artificial, mas a gente olhando hoje para a UESB, né, o senhor acha que o curso de Ciências Contábeis eles já estão se adaptando para essa nova realidade do uso da inteligência artificial? Está. É uma demanda da sociedade. E a UESB, como qualquer outra instituição de ensino superior, faz parte da sociedade. E, querendo ou não, ela é pressionada a atender às demandas da sociedade. Então, a gente vive no mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho pressiona o mundo da educação. Então, você educa, você forma alguém para atuar no mundo do trabalho. Neste mundo, exige determinado perfil do aluno. Dentre os elementos de perfil do aluno está os saberes digitais, mas a IA pode fazer muito por nós. Vai depender
da questão ética por trás disso. Então aí a gente vai ter que desenvolver um outro saber nas pessoas, que é o saber ético aplicado a este mundo digital. Professor, nós, que somos alunos do primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis aqui na UESB, a gente, pretende daqui a 5 anos formar, se Deus quiser. E aí, pensando nisso, a gente queria saber se o senhor tem algum conselho para dar para a gente que está começando agora nessa área, nesse meio tecnológico. O conselho é que vocês estudem e apliquem esse conhecimento digital, conhecimento tecnológico que vocês já têm contato lá fora, porque, queira ou não, muita gente pensa, a formação é só aqui na UESB. A formação não é só na UESB, a formação é na UESB e no trabalho. Ocorre simultaneamente. Você participa de vários grupos, você participa do grupo de trabalho, do grupo de igreja, do grupo esportivo, do grupo tal. Em todos eles, as tecnologias digitais, eletroeletrônicas estão presentes. Em todos eles você aprende. Aqui você aprende direcionado à sua profissão. Então, quanto mais você puder aprender sobre isso, mais vai facilitar a sua vida, porque daqui a 5 anos nós teremos que ter outros conhecimentos que são exigidos pela sociedade, porque nós já vamos encontrar lá a IA, que vai nos reunir os dados que hoje a gente já tem dificuldade de reunir e nos vai dar de cara. Então, cabe a nós o quê? Passar a interpretar, para passar a partir daqueles dados reunidos pela IA, indicar um caminho. E aí a gente vai utilizar a nossa inteligência, que vai um pouco além do que a IA pode nos dar. Só a mente humana é capaz de perceber certas coisas e capaz de medir o tanto que ela pode ir e o tanto que não. E as pessoas estão com medo de ela destruir uma cultura. Vocês conseguem perceber que a gente não consegue viver sem escrita? Sim, com certeza. A gente não consegue viver sem escrita. Daqui a algum tempo a gente não vai conseguir viver sem arte. O homem criou enxada, criou uma pá, criou uma faca, é um instrumento como outro qualquer, criado pelo homem. Uma faca, por exemplo, ela serve para fazer o bem, mas também ela pode ser usada para fazer o mal. O mal às pessoas, ferir as pessoas. A mesma coisa ocorre com as IAs e com as demais tecnologias usadas pelos homens. Quanto conhecimento. Professor Abimael, a gente agradece de coração, por ter topado esse bate-papo com a gente. Foi uma conversa muito rica, que com certeza ajudou não só a gente aqui do podcast, mas também todos os ouvintes que estão acompanhando. Suas experiências, os desafios que compartilhou e os conselhos que deixou vão ser muito valiosos para a nossa formação e para entender melhor o futuro da contabilidade com a inteligência artificial. Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço e fico à disposição. Depois de tudo isso, dá para ver que a inteligência artificial já deixou de ser promessa, né? Com certeza, Vitor. Aquela ideia de tecnologia do futuro ficou no passado. Em 2025, ela já é parte do dia a dia de muitos escritórios contábeis. E é exatamente sobre isso que fala a nossa próxima notícia. Bora conferir? Bora! Quanta coisa boa nessa conversa, hein? Mas segura aí, porque tem muito mais. Vamos fechar esse bloco com uma notícia que mostra na prática como a inteligência artificial já está presente no dia a dia dos escritórios contábeis. Exatamente isso. E repito, em 2025, a IA já é uma realidade no Brasil e está no dia a dia de muitos escritórios de contabilidade, e principalmente nas grandes cidades. Com a tecnologia, tarefas que antes levavam horas, agora são feitas em minutos. Isso libera o contador da parte operacional e permite que ele foque em análises estratégicas e ajude os clientes a tomar decisões importantes. E ferramentas como Umi, Contazu e outras plataformas com IA já ajudam nisso. Sem falar na precisão, A IA reduz erros e agiliza processos, tornando o trabalho mais eficiente.
Isso tudo está acontecendo agora, porque a tecnologia deu um salto enorme nos últimos anos e o mercado exige cada vez mais agilidade e precisão. É verdade. Então, se alguém ainda acha que a inteligência artificial é coisa de filme de ficção, tá na hora de repensar. E se você quer entender mais sobre como isso funciona na prática, tem um super artigo interessante no Jornal Contábil. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Se prepara que hoje o podcast saiu da caixinha, ou melhor, do pendrive. Nosso convidado, ele não tem RG, não tem CPF, mas já leu mais livros que toda a biblioteca da cidade. Ele não respira, não toma café, mas manda umas ideias que até parece que vive no nosso mundo. Agora é a vez de bater um papo com quem entende de tudo, diretamente das nuvens digitais, com zero emoção e 100% de informação, com vocês, o mito, a lenda, o cérebro eletrônico, que conversa com a gente. Vem pra cá, ChatGPT, fica à vontade, meu amigo. Oi, pessoal. Eu sou a ChatGPT, sua assistente virtual. Ah, e só uma coisa. Antes de começar, é importante lembrar que o nosso convidado digital, o ChatGPT, não tem sentimentos, opiniões ou consciência própria. Ele é só um banco de dados que organiza e responde com base em tudo que já foi treinado. Dito isso, vamos às perguntas. Bom, depois dessa super apresentação, a gente só pode começar com uma pergunta que todo mundo quer fazer ao ChatGPT. E aí, fala pra gente, só pra gente ficar mais tranquilo, você não quer destruir a humanidade, né? Ah, Vitor, pode ficar tranquilo. Eu sou aqui pra ajudar, responder perguntas, bater um papo e até dar umas risadas juntos. Nada de destruição por aqui, viu? Vamos nos divertir e aprender juntos. Qual é a próxima pergunta? Ah, que bom, a gente tava com medo. Mesmo com tanta tecnologia, que habilidades humanas ainda vão continuar sendo importantes no trabalho contábil? Com certeza, Vitor. Mesmo com toda essa tecnologia, as habilidades humanas continuam super importantes. Coisas como criatividade, empatia, pensamento crítico e a capacidade de se comunicar de forma eficaz são essenciais em qualquer trabalho. A tecnologia pode ajudar, mas o toque humano é o que realmente faz a diferença. Então, podemos contar com as duas coisas. Pronto, perfeito. E quais são os maiores riscos de usar a inteligência artificial na contabilidade quando o assunto é segurança e privacidade? Teria como você explicar pra gente? Claro, Vitor. Aqui vão alguns dos principais desafios. 1. Privacidade e segurança. Proteger os dados pessoais das pessoas é crucial. Garantir que as informações sejam usadas de maneira ética é um grande desafio. 2. Desemprego tecnológico. Algumas funções podem ser automatizadas, e isso pode causar preocupações sobre o futuro do trabalho. 3. Desinformação. Com a facilidade de espalhar informações, é um desafio garantir que o que é compartilhado seja verdadeiro e confiável. 4. Ética e viés. As tecnologias precisam ser desenvolvidas e usadas de maneira ética, evitando preconceitos que possam ser incorporados aos sistemas. Esses são apenas alguns dos desafios, mas com diálogo e cuidado podemos superá-los. Ah, sim, muito bom. E responde pra gente, o que os contadores eles podem fazer para garantir que a inteligência artificial ela seja usada de forma ética e transparente? Ótima pergunta, Vitor. 1. Desenvolvimento ético. Criar tecnologias com princípios éticos em mente, garantindo que sejam justas e imparciais. 2. Transparência. Ser claro sobre como a IA funciona, quais dados são usados e como as decisões são tomadas. 3. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos impactos das tecnologias e corrigir problemas quando surgirem. 4. Inclusão. Garantir que diversas vozes e perspectivas sejam consideradas no desenvolvimento e na implementação da IA. Essas ações ajudam a construir confiança e garantir que a tecnologia beneficie a todos de forma justa. Agora responde pra gente, como as pequenas e médias empresas elas podem aproveitar a inteligência artificial na contabilidade, mesmo que não tenham muita estrutura ou dinheiro para investir? Claro, Vitor. Mesmo empresas menores podem se beneficiar da inteligência artificial na contabilidade. Aqui vão algumas dicas. 1. Automação de tarefas. Use ferramentas de IA para automatizar tarefas repetitivas, como lançamento de dados e conciliação bancária. Isso economiza tempo e reduz erros. 2. Softwares acessíveis. Existem muitas ferramentas de contabilidade baseadas em IA que são acessíveis para pequenas empresas, oferecendo recursos como relatórios financeiros automatizados.
3. Análise preditiva. Ferramentas de IA podem ajudar a prever tendências financeiras, ajudando na tomada de decisões. 4. Educação e treinamento. Invista em treinamento para entender como usar essas ferramentas de forma eficaz. Mesmo com um orçamento limitado, essas estratégias podem fazer uma grande diferença. Você acha que a inteligência artificial ela vai substituir os contadores em tudo? Ou ainda tem partes do trabalho que só os humanos eles conseguem fazer bem? Ótima pergunta, Vitor. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas ainda há muitas áreas onde os contadores humanos são insubstituíveis. 1. Análise crítica. Contadores usam seu conhecimento e experiência para interpretar dados e tomar decisões estratégicas, algo que a IA ainda não pode fazer completamente. 2. Empatia e comunicação. A capacidade de entender e se conectar com clientes, explicando conceitos complexos de forma clara, é algo que os humanos fazem melhor. 3. Ética e julgamento. Decisões éticas e julgamentos complexos, especialmente em situações ambíguas, são áreas onde a intuição humana é essencial. A IA é uma aliada incrível, mas os contadores continuam sendo indispensáveis para trazer o toque humano e a expertise, que a tecnologia ainda não pode substituir. Me tira uma dúvida, com tanta tecnologia chegando, o que o contador ele precisa estudar ou desenvolver hoje para continuar relevante amanhã? Você tem alguma dica prática pra gente? Claro, Vitor. Aqui vão algumas dicas práticas para os contadores se manterem relevantes no futuro. 1. Aprender sobre tecnologia. Entender o básico de ferramentas de IA e automação pode fazer uma grande diferença. 2. Desenvolver habilidades analíticas. Aprender a interpretar dados e gerar insights estratégicos é uma habilidade valiosa. 3. Comunicação e empatia. Fortalecer as habilidades de comunicação e construir relacionamentos com clientes continuará sendo essencial. 4. Atualização constante. Participar de cursos, workshops e estar sempre atualizado com as tendências na área é fundamental. Com essas práticas, os contadores estarão bem preparados para o futuro. Chat, muito obrigado pela entrevista. Agora, só para encerrar, você tem algum conselho para a gente que está estudando, está iniciando na contabilidade e vamos nos formar daqui 5 anos? Claro, Vitor. Aqui vai uma frase para inspirar. A contabilidade não é apenas sobre números, é sobre contar a história de um negócio e ajudar a construir um futuro próspero. Para quem está começando na contabilidade, aqui vai um conselho. Nunca pare de aprender e se adaptar. O mundo está sempre mudando. Estar aberto a novas ideias e tecnologias vai te manter à frente. Construa uma base sólida de conhecimento, mas também seja flexível e curioso. O sucesso vem para quem está disposto a crescer e se reinventar. Boa sorte na sua jornada! E assim a gente encerra essa conversa super diferente com o nosso convidado digital, o ChatGPT. Muito obrigado por participar e compartilhar esse monte de informação com a gente. Valeu mesmo pela ajuda e, claro, entender um pouco sobre como a inteligência artificial está mudando o mundo e a contabilidade. Até a próxima, valeu! Na contabilidade, a IA chegou, automatiza tudo, o tempo economizou, erros diminuem, análise cresceu, mas o toque humano quase se perdeu. IA, a contabilidade é solução e desafio, agilidade e precisão, mas o emprego tá mais frio. Tecnologia avança, não dá pra negar. O contador do futuro precisa se adaptar. E é isso, pessoal. Hoje tivemos um episódio recheado. Começamos falando sobre os problemas e desafios do uso de inteligência artificial na contabilidade. Trouxemos notícias e resenhas super atuais sobre esse tema. E ainda rolou aquela entrevista incrível com o professor e contador Abimael da Cruz, que trouxe reflexões importantes sobre como a tecnologia está impactando a profissão e também os limites éticos e práticos dessa transformação. A inteligência artificial já está transformando a contabilidade. Automatiza tarefas, analisa dados com rapidez e ajuda na tomada de decisões.
mas também traz desafios. E a ética no uso dos dados? E a responsabilidade nas decisões automatizadas? O contador do futuro precisa entender tecnologia sim, mas também precisa garantir que a IA seja usada com transparência e respeito às normas. E assim, a gente fecha o episódio de hoje. A inteligência artificial, problemas e desafios. Em nome de todo o grupo, agradecemos imensamente a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis e que, assim como nós, você também tenha aprendido e refletido com o conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!